Como é que tá aí? Tá firme com Deus? Tá com Jesus? Tá firme? Não desanimou não? Como é que tá? Como é que tá o coração? Como é que tá a vida espiritual? Como é que você tá, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Como é que tá a vida espiritual? Então, eu quero trazer um texto hoje que eu já trabalhei na igreja, se eu não me engano, esse texto. Boa noite, Sidneia, Odimar, Deus abençoe também. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Tá bom? Atos, capítulo 26, eu quero ler o versículo 28. Atos 26, versículo 28. Então, um versículo somente. Diz assim: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. O que ele quis dizer? Rapaz, eu estava quase lá para me tornar um cristão. Por pouca coisa, eu estava quase lá. Você quase me convenceu. Esse é o texto que a gente quer trabalhar hoje aí com os irmãos, com as irmãs, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Boa noite, Francisca. Boa noite, Nilda. Deixa eu ver aqui mais gente que entrou, que me dá uma boa noite, para não ficar. Adivar Sônia, boa noite. Beleza, tá bom? Vamos lá conversar então um pouquinho. No final do capítulo 21 do livro de Atos, nós vemos um relato interessante. O relato de um alvoroço que havia acontecido em Jerusalém em função do ministério de Paulo. Paulo, então, foi jogado para fora do templo e quando a multidão ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas prende Paulo, amarra Paulo com 2 correntes. Mas aí aconteceu alguma coisa. Paulo, além de judeu, também era cidadão romano. E quem era cidadão romano tinha leis específicas que cuidava do cidadão, né? Então, pelo fato de Paulo ser cidadão romano, Paulo então foi assegurado a Paulo direito a um julgamento justo. Então Paulo é levado até o governador da província de Cesareia, perante o governador Festo, e lá diante do governador Festo, Paulo testemunha da sua fé, testemunha da sua conversão. E aí o Festo, esse governador, ficou tão admirado que convida o rei Agripa e a sua irmã Berenice, que estavam visitando o governador Festo naquela ocasião, para também ouvir o testemunho de Paulo. E tanto Agripa, Herodes Agripa e Berenice, todos dois ouviram o evangelho de Paulo, de Jesus, é claro, ouviram o testemunho de conversão, ouviram a palavra de Deus, mas não se converteram. E tanto Agripa quanto Berenice, a sua irmã, são símbolos de pessoas as quais o quase não foi suficiente. É interessante que o rei Agripa ficou muito impressionado e ele fala para Paulo: Paulo, que mensagem linda, que coisa boa. Já viu pessoas assim? Que hino maravilhoso. Nossa, quando eu vou na igreja, meu coração treme, né? Quando eu vou na igreja, eu gosto muito de ir, eu ouço lá o pastor, ouço os louvores, aquilo mexe comigo, mas sempre tem algo que me impede de me entregar a Cristo realmente. Mas um dia eu estou quase lá. Ou seja, o Espírito Santo falando aos corações das pessoas, tocando ali quando Paulo estava pregando, a ponto de Agripa dizer que quase se converteu, ou seja, quase se deixou ser tocado pelo Espírito de Deus.
dois pecadores que ouviram Paulo defender a sua tese em favor de Cristo, mas que na verdade ignoraram a mensagem e ficaram no quase. Quase lá. Por isso eu queria hoje aqui que a gente pensasse que é necessário entendermos algo. O quase não é suficiente para transformar a vida de ninguém. O livro de Êxodo tem uma passagem que é, tanto o Êxodo como o Deuteronômio, tem uma passagem que é maravilhosa, que devemos adorar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Amar a Deus, tomar água. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a nós mesmos, mas amar a Deus com tudo. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado de Deus é um chamado radical, de uma entrega total. Vinde a mim, todos. É uma entrega radical, total, não tem o quase. Eu quase consegui, eu quase isso, não. Porque o quase não é suficiente para nos levar para o céu. O quase não nos transforma. Boa noite, Cleide. O quase não nos transforma em cristãos verdadeiros. O Salmo 1 fala sobre isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ou seja, há uma entrega, não há dubiedade. Há uma entrega total. O chamado do Evangelho é um chamado de uma entrega. E esse casal, que não era casal, eram irmãos, né? Agripa, o rei Agripa e a Berenice, é um casal símbolo que representa muitas pessoas. Muitas. E a minha oração é que não represente você. Mas gente que ouviu o Evangelho, a palavra do Evangelho, mas que preferiram e preferem rejeitar a Cristo ficando no quase, ficando em cima do muro. Eu conheço pessoas que estão há 300 anos na igreja, que estão há anos, dezenas de anos, 10, 20, 30 anos, mas nunca tomaram uma decisão. São frequentadores, são até ofertantes, tem gente que é até dizimista, mas nunca tomaram a decisão de entregar o coração de Cristo, passar pelo batismo, tornar-se membro de uma igreja. Esse casal é símbolo de pessoas que escolhem ficar no quase. Esse casal também é símbolo de cristãos que se entregaram a Cristo, são de Deus, se converteram, mas que escolheram ficar no quase do que se envolver verdadeiramente com Deus e com a sua obra. Selmara, Deus abençoe. Tá? Selmara Madeira, Deus te abençoe. Entendeu? Tem muito cristão que se entregou a Cristo, mas não se entrega e fica no quase de um envolvimento com o reino de Deus. Esse casal é símbolo de muitos cristãos que preferem ficar no quase do que buscar incessantemente a Deus. É símbolo de muitos cristãos que escolhem ficar no quase do que desenvolver os dons que Deus tem dado. Fica no quase. Um dia eu me envolvo, um dia eu me entrego, um dia eu chego lá. Então eu tenho algumas lições para a gente conversar aqui hoje sobre isso, gente. O chamado de Jesus. Lembra daquele rapaz jovem rico? Se aproxima de Jesus muito bem intencionado. Jesus elogia. Rapaz, você é o cara. O que me falta então para herdar o reino, Senhor?
Jesus fala, não, cumpre os mandamentos. Não, desde pequeno eu cumpro. Eu falo que esse jovem rico é o genro do sonho de muitas sogras. Rico, temente a Deus, cumpridor da lei. Aí Jesus fala assim, nossa, que bênção, então só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem comigo, vamos seguir. Olha que chamada radical. E diz o texto que o rapaz abaixa a cabeça, se entristece e vai embora. Então não era uma entrega total. O quase lá não adianta. Então algumas lições. Primeira, o quase não é suficiente nem nas coisas naturais da vida. Já percebeu isso? No natural da vida. Não adianta nada você ser um quase bom marido. Adianta. Ou uma quase boa esposa não é suficiente. Não é suficiente você ser quase escolhido para aquela vaga que você tanto esperou. Nossa, bateu na trave, eu quase fui. Não adianta. Não adianta ter quase conseguido aquela promoção. Não é suficiente. Ou quase ter conseguido salvar alguém. Ou quase livrar alguém das drogas. Não é suficiente. Não foi até o final. E existem muitas pessoas frustradas. E às vezes deprimidas, mal consigo mesmo, com sentimentos de derrota, com pensamentos negativos, porque em sua vida só o que conseguiram foi ficarem no quase. Tá vendo? O quase, irmãos, é uma palavra perturbadora. Porque ela significa muitas vezes ficar na metade do caminho, nadar para depois morrer na praia e não alcançar, como diz o ditado. Então, eu estou trabalhando. É claro que de vez em quando não vai dar certo. Ai, quase deu certo. Ok, mas foi bom? Não. Então, no mundo natural, nas coisas naturais da vida, o quase não é suficiente. Por que eu estou trabalhando isso? Porque, de semelhante modo, no mundo espiritual, o quase também não é suficiente. Não é. Não é suficiente ser quase convertido. Não é suficiente ser quase salvo. Não é suficiente ser quase cheio do Espírito Santo, ser quase santo, ter quase que eu tenho uma vida boa de oração. Não é suficiente ter uma vida que quase agrade a Deus. Não é suficiente. O mais triste disso tudo, irmãos, é que muita gente prefere ficar no quase, no limiar da vitória, só que o quase é sinônimo, na verdade, de derrota espiritual. Não adianta ficar no quase. Quer ver um exemplo de outras pessoas que ficaram no quase na Bíblia? Eu citei a Agripa e sua irmã Berenice, o jovem rico. Foi esse o exemplo que eu disse. Ele ficou entristecido. E é exatamente esse sentimento que o quase produz em nós. A gente fica frustrado, não fica? Tristeza, frustração. Faltou pouco para que ele fosse um grande discípulo de Jesus. Irmãos, é isso que o quase faz conosco. O quase tira os nossos sonhos. Despedaça as nossas esperanças, faz com que percamos as oportunidades. Não adianta ficar no quase, é preciso uma batalha, luta. Não estou falando aqui dessa coisa desesperada, nessa coisa, meu Deus, eu tenho que ser santo, meu Deus, eu tenho que fazer. Não, a vida comum cristã é isso, é dia a dia. Mas eu preciso batalhar. Eu preciso, me esforçar não para ser salvo. Aqui não estou falando de salvação. Eu estou falando de vida cristã, dia a dia. Me esforçar, buscar a Deus, orar, tomar decisão. Você que está me ouvindo aí, me vendo, já tomou a decisão de servir a Jesus ou não? 5 anos atrás, eu quase, pastor.
Ah, se não... Por que que não deu? Eu preciso olhar para a minha história, eu preciso olhar para ver, ajeitar, acertar as coisas. Quer um outro exemplo? Demas. Demas foi um ativo missionário, um colaborador de Paulo na época em que Paulo se encontrava na sua primeira prisão em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. Paulo, lá, quando Paulo escreve para Filemon, Paulo fala dele. Paulo fala assim: saúdam-te, Filemon, Epáfras, meu companheiro de prisão, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era um cooperador de missões de Paulo. Demas também esteve com Paulo quando Paulo foi lá na cidade de Colossos. Esse homem também é mais um que ficou no quase. E por conta disso jogou fora a sua caminhada cristã. Olha o que Paulo falou de Demas. Paulo escrevendo para Timóteo, Paulo falou assim: Timóteo, procura vir logo, Paulo estava preso. Procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, que era cooperador de Paulo, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Não foi o fato de ter deixado Paulo e ter ido para Tessalônica. Ele amou o mundo, abandonou a fé, desistiu da fé, participou de viagem missionária de Paulo, ajudou Paulo, mas abandonou, amou o mundo. E a Bíblia fala que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, quantos cristãos estão seguindo os passos de Demas nessa pandemia? Nós tivemos 3 meses sem culto. 3 meses sem culto na igreja. Não sem culto, sem reunirmos-nos na igreja. Voltamos. Fizemos 3 finais de semana. 3 sábados, 3 domingos, com 3 cultos cada. Será que todo mundo veio? Não. Eu sei que não. Aí agora não tem culto na igreja. Uns não vieram por motivos justos. Questão de saúde, proteção, ok. Mas outros não. Não estou falando só daqui. Eu converso com pastores no Brasil e no mundo. Como é que está aí? Voltou os cultos. E o povo, pastor Jean, glória a Deus, muita gente voltou, foi um ânimo. Mas muitos não voltaram. Muitos não voltaram, que era um temor nosso. Então, gente, e agora? Muita gente seguindo os passos de Demas. Muitos ficam no quase, né, por não perseverarem na fé. Aí agora parou tudo de novo. Vocês acham que eu não fiquei triste? Irmãos, vou falar para vocês, hein? Sou muito sincero. Vocês já estava com 1 ano e meio, né? Aí já deu para conhecer meu jeitão. Se tiver que falar, eu falo, entendeu? Nunca ofendo ninguém, mas se tiver que falar, eu falo. Eu não tenho problema quanto a isso, não. Todo domingo, esses 3 domingos, eu chegava em casa, que era 3 cultos, 9, 4 e 19 horas. Eu não falo isso aqui para me gabar de nada, não. Mas eu chegava em casa, irmãos, eu tenho certeza que o pessoal do louvor também. Mas eu chegava em casa com o corpo todo dolorido. Sabia? Todo dolorido. É uma responsabilidade grande pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Terminava o culto, eu vinha para casa, eu estava com o corpo dolorido, com dores no corpo. Aí eu tinha que tomar um remedinho para relaxar o corpo. Mas com muito ânimo. Nem dormia direito, um bagaço, né? O corpo.
Mas a minha alma animada de estar voltando, congregar com os irmãos, participar dos 3 cultos, voltar na ceia, irmãos. Teve irmãos que não participaram da ceia. Não por motivos justos, como eu falei. Teve uns que não, pastor, não vou, porque eu sou do grupo de risco, eu não quero me arriscar. Irmãos, amém. Mas não perdi uma live, não perde uma live, estava lá, firmes na fé. Não questiono isso. Pastor, em casa eu tenho gente doente que eu quero preservar. Irmãos, glória a Deus, você está certíssimo. Ok. Agora, muita gente que não era do grupo de risco, muita gente que saudável, que poderia estar vindo, ter vindo, participado da ceia, 3 meses sem ceia presencial. Não estou falando só daqui não, irmãos. Não estou mandando recado também não. Estou falando de forma geral. Meu concunhado, pastor Júnior, é pastor em Franca. Ele falou assim, Jean, a mesma coisa. Tirando aqueles que estavam um pouco assustados com a pandemia, mas muita gente não deu nem satisfação. Alguns me deram satisfação. Eu sou pastor da igreja. Pastor, não pude por isso. Olha, eu fiquei tão feliz quando entraram em contato comigo, me deram satisfação. Outros deram o nome para a lista. Colocavam o nome na lista lá e não vinham, nem justificavam depois. Muitos me justificaram. Eu quero parabenizar você por isso. Porque a gente fica preocupado, o que aconteceu? Será que deu algum problema? Será que está enfermo? Será? A gente não fica sabendo. Mas muitos, eu louvo a Deus, mas muitos não, a gente fica preocupado. O quase lá, meu irmão, não adianta. E eu estou falando isso, não é para puxar. Na verdade, é para puxar a orelha assim. Se eu, como pastor da igreja, não puder puxar a orelha da igreja, não puder doutrinar, não puder ensinar, estou indo embora, vou lá apanhar café. Quase que eu pensei, vou apanhar café. Né? Então eu estou falando isso, irmãos, para o teu bem. Pastor, mas eu não perdi nenhum culto. Amém, irmão, glória a Deus. Estou falando para você não perder essa fé que está animada, mas se porventura alguém que esteja me vendo e me ouvindo, eu não enxergo aqui os pequenininhos aqui, é tudo pequenininho, as caras não consigo saber quem é, mas se porventura, anime-se. Anime-se. Fique firme. Não perca a fé. Busque a presença de Deus. Então, irmãos, que Deus nos guarde. Então, eu quero convidar você nesta noite a dar um basta no quase. Dá um basta. A romper as barreiras do falta pouco. Por isso precisamos desenvolver uma vida de oração profunda. Precisamos vivenciar um cristianismo verdadeiro, uma espiritualidade poderosa, verdadeira. Deus espera isso de nós. Ele quer sim que nos empenhemos mais, muito mais na nossa decisão por Ele. Quando Ele nos salvou, não foi para vivermos debaixo da tirania do quase. Pelo contrário, Ele diz que devemos desfrutar da plenitude de seu Filho. Fomos salvos por Cristo com o objetivo de atingir a plenitude de Cristo. Por isso eu quero convidar você a dar um basta hoje no quase. Convida você para uma restauração do altar de Deus no seu coração. Tem muitos altares precisando ser restaurados. O Espírito de Deus quer mais de nós. Assim como Ele quer mais em nós, Ele quer mais de nós também. Então, irmão, dê um basta no quase. Talvez essa noite você olhe para dentro de você e diga: meu Deus, existem áreas na minha vida que eu preciso dar um basta no quase. Um basta no quase. Tem muitas situações em minha vida, Deus, que fazem com que eu permaneça no quase. Então hoje é noite de você romper com pecados, com a falta de perdão, com orgulho, com comodismo. Hoje é noite de restauração total na sua vida. Você crê nisso? Que Deus pode restaurar, que Deus pode mudar, que Deus pode encher você do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo, é o conselho de Paulo.
Paulo escreve em Efésios 5,16, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu posso ler um amém seu aí? Coloque um amém aí, se você crê nisso, que Deus pode transformar e mudar a vida de qualquer pessoa. Dê um basta. Dê um basta. Amém, irmãos? Escreva aí, amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar? Vou esperar aí você escrever o amém. Cadê o amém seu aí? Escreva aí o amém. Escreva aí o amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Cadê o amém do povo aí? Vamos orar então para Deus dar vitória. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez pela bênção, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe teu povo, ajude-nos, Senhor, a romper com o quase. O Senhor quer uma entrega total. O Senhor quer uma entrega verdadeira. Abençoe, meu Deus. Eu peço a tua bênção, a tua graça, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus segure nas suas mãos aí e ponha você de pé. Tá bom, irmãos? Domingo, sábado tem a live dos jovens. Domingo de manhã volto com a EBD online, vamos dar continuidade à nossa revista da Escola Dominical, tá bom? Então domingo estaremos juntos lá às 9 da manhã, e aí termina o culto, a EBD, eu vou lá. E aí a live do domingo à noite é às 18 horas também, tá ok, pessoal? Boa noite para todos, fiquem todos na paz de Jesus, até que dia? Até domingo, a gente fica até meio perdido. Fiquem todos com Jesus.